Lu, qual é a sua opinião sobre desfraude e como você fez o desfraude dos seus filhos? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Olá, tudo bem? Lu Pimentel aqui. E a minha motivação para gravar esse vídeo foi um comentário num post que eu fiz semana passada no Instagram, no qual eu falei sobre os primeiros sinais de desfraude que o meu filho Davi, que é o meu segundo filho, está apresentando agora. E aí me pediu para gravar um vídeo, né, para falar um pouco mais sobre isso. Então aqui vai a minha opinião enquanto mãe e uma pessoa que está sempre atenta e lendo sobre o assunto, tá? O desfraude é um momento muito importante no desenvolvimento do bebê e ele só deve começar quando essa criança dá os sinais. Então, o desfraude não deve começar com os pais, o desfraude não deve começar por interesse da escola, né? Então, o ideal é que a gente possa observar os sinais desse bebê. E eu tô passando pela segunda vez e tá sendo um pouco diferente da primeira. Então, com a experiência de Miguel, eu estava lá bem tranquila, ele fez os 2 anos e mais ou menos com os 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses, ele viu um priminho fazendo xixi, eu era o primo mais velho no vaso, e eu acho que isso deu um clique nele. E aí ele começou a pedir para fazer xixi. O pinico não deu certo porque ele interpretava como brincar, queria pegar, não como um lugar, né, de fazer xixi ou cocô. Vou usar essas palavras, tá bom? Que são as mais comuns e que a gente usa no nosso dia a dia mesmo. E ele começou a fazer no vaso, né? O vaso não era muito alto, eu coloquei um banquinho desses que a gente encontra em casa de material de construção, ele subia e fazia. Existem também umas escadinhas que são próprias para esse processo, então pode ser também uma possibilidade. Então ele já começou a usar o vaso, ele começou pelo xixi, mas ele não ficava à vontade de sinalizar o cocô. Então, algumas vezes eu sentia que ele queria fazer o cocô, ele já tava, né, só usando cuequinha, e aí eu perguntava, quer botar a fralda, filho? E ele colocava a fralda, ele fazia o cocô, então, primeiro foi o desfraude do xixi, depois do cocô, e assim, eu tava muito tranquila nesse processo, não tinha pressa nenhuma, e foi algo, inclusive, que eu não saí buscando um monte de informação, sabe? Eu fui seguindo mesmo os meus instintos e deu super certo. No caso de Davi, eu estou muito mais tranquila ainda, como eu já falei aqui em outros vídeos, Davi tem o tempo dele e eu estava na expectativa de que isso fosse acontecer daqui a alguns meses, tá? Mas ele começou a sempre que fazia cocô, falar que fez o cocô. E eu comecei a perceber que algumas vezes ele falava o cocô antes de fazer. E aí eu perguntei, quer fazer no vaso? E ele, levei, né, pela primeira vez, eu levei 2 vezes e ele não fez, eu respeitei, tudo bem, vamos botar a fraldinha, tudo com muita naturalidade e paciência, botar a fraldinha. Na terceira vez que ele falou o cocô, eu coloquei ele no vaso, no assento, e ele fez. E aí, naturalmente, eu não pude negar que fiquei super surpresa, positivamente fiquei feliz, né? Então, parabenizei, parabéns, filho, olha o cocô, e ele pediu pra ver, demos tchau pro cocô, demos descarga. Então, estamos ainda vivenciando esse processo. Como estamos no inverno e ele ainda não sinaliza muito xixi, eu continuo deixando ele de fraldas e eu uso fraldas ecológicas. E algumas vezes ele fala do cocô antes, outras vezes não. Então, ele tá ainda usando o cocô ou usando a fralda e às vezes a gente consegue levar, às vezes não. Então, o desfraude também, ele pode demorar, a gente não precisa colocar ansiedade. E ontem, pela primeira vez, ele avisou o xixi. Foi depois do banho, ele fez o xixi no banho, eu mostrei, olha só o seu xixi, né? E aí, quando já foi mais tarde, isso foi no banho da manhã, quando foi mais tarde, ele falou xixi, eu levei pro vaso, sentadinho mesmo, e ele fez, porque ele tá pequeno, a escadinha que eu tenho, que é a mesma, ele não alcança.
Eu acho que é super interessante também a escada que a criança sobe, mas de qualquer forma a gente tem que estar ali do lado. E tudo aconteceu tão repentinamente que não deu tempo eu procurar e assim tem dado certo. Eu uso o assento que era o assento do Penico, com o Davi também, ele levou para brincadeira, não deu certo. O mesmo assento de Miguel eu acabei guardando e Davi está utilizando agora. Então, o recado que eu quero dar sobre desfraude é assim: entenda o tempo do seu bebê e não tenha pressa. Com os meus aconteceu por volta dos 2 anos, a grande maioria das crianças fazem desfraude a partir dos 2 anos, mas já vi relatos de crianças que fizeram desfraude com 3, com 4 anos e estava tudo bem, né? Não quer dizer que tem nada de errado, talvez seja só o tempo dela. E o que ajuda muito é a criança ver o adulto fazendo, se não tem outra criança em casa. Se tem, ver a criança fazendo. Então, eu acredito que isso ajudou muito o Davi, porque ele sempre vê o irmão indo ao banheiro, às vezes me vê também indo ao banheiro, a gente toma banho juntos, né? Então, isso a gente leva com muita naturalidade. Então, assim, permita o seu filho observar outras crianças, ou até você mesma, né? Se você é mãe indo ao banheiro, ou o pai. Se for menino, vê o pai, né, fazendo xixi, porque ela vai percebendo isso. E vamos entender também que é muita coisa para a criança, né? Primeiro, ela sentir o próprio corpo, aquela vontade. Segundo, administrar, segurar essa vontade até chegar no vaso, né? E ao estar no vaso, liberar. Então, quanto mais a gente oferece um ambiente seguro, um ambiente de paciência, de tranquilidade, mais segura também a criança vai ficando, né, para fazer esse processo. Se ela percebe um ambiente de cobrança, de pressa, de impaciência, com certeza isso dificulta, né? E um desfraude que ele não é muito bem conduzido pode trazer para a criança sensações que não são muito positivas e que ela vai levar isso mais adiante. E é super comum também fazer o desfraude do dia e da noite demorar mais um pouco, ou durante a soneca, porque a criança está dormindo e naturalmente ela, né, libera o esfíncter. Então eu posso gravar depois outro vídeo só para falar sobre o desfraude noturno. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema e quer relatar também a sua experiência, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, responder e interagir com vocês. E se ainda não está inscrita, por favor, se inscreve aqui, porque quanto mais gente chega aqui no canal, mais estimulada também eu fico para vir aqui gravar os vídeos para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!